Não assisti ET. também não. Maravilhoso. A ET aí nós assistimos e continuamos assistindo Maravilhoso, sempre né? que aparece. Tá no... Acho maravilhoso e dizem ainda que o Steven Spielberg ele se arrependeu na época de ter feito uma figura de um ET tão amigável, sendo que depois ele descobriu que nem todos os extraterrestres eram realmente amigáveis. Nem todos. E aí dizem que ele fez depois a série Taken, Contatos Imediatos, meio com a responsabilidade de mostrar que, olha, não é exatamente aquele bonequinho. Se você vê um extraterrestre ou tiver algum contato ufológico, a indicação dos ufólogos e dos especialistas, corra o mais rápido que você puder, entendeu? Essa é a indicação. Não chega perto, não encosta no ET. Ó, se pousar um OVNI, Corre. por exemplo, não dá de doido de ir lá no local, porque se tiver alguma radiação, você vai... Não, os caras, as pessoas... Mas Então- você vê que ficou na praia aquele dia. Ele não tá Vem, preocupado. vem, Vocês tomem vem, cuidado vem com cá, a vem. radiação. Não, sim, mas... Sim, você tá preparado Mas pra morrer não, pelos eu- aliens. Eu tava preparado pra morrer ali, né? Mas assim, era Você o pesquisa a risco, vida era o inteira risco extraterrestre. calculado. Aí quando você vai numa vigília, você fala, me levem, pelo amor Agora, de por exemplo, o Deus. negócio pousou, ficou lá tudo queimado e tal, aí é complicado. Às vezes tem radiação, porque tem gente que já manuseou a terra ou o mato ali e ficou com os dedos. Não, em tudo, Varginha o cara pegou o alien no colo e dormente. morreu. Em Varginha o cara pegou o alien no colo e morreu. Mas não foi porque ele pegou, Foi porque tá? arranhou. Porque o ser arranhou ele. Então, meu filho, você não sabe nem que onde tem presa daquele negócio. Não Ó, pega, não pega nem um macaco, sabe, nem um bicho sabe o que preguiça. aconteceu? Você não vai Tava pegar. ele e o colega dele, que é o Marco Elixerez e o Eric Lopes. Eles já tinham sido orientados que tinha mais criaturas soltas ali no Jardim Andere. E aí eles atropelaram a criatura. Aí deu fratura exposta do joelho da criatura. Por isso que a criatura devia estar com uma dor lascada. Quando ele pegou a criatura e botou no banco de trás, a gente não sabe se ele tomou o arranhão logo em seguida ou se foi depois, quando ele levou para o hospital, que era o caso é que ele morreu de uma bactéria pronto-socorro muito do rara. hospital regional. Que ninguém sabe o que é. Mas muita gente atira em UFOs, OVNIs. Atira mesmo com arma, isso também é perigoso. Tem vários casos de que a pessoa atira e depois ela toma uma na cabeça, uma contrapartida. Ou mais do que isso, existem relatos ainda, eu vi num podcast muito legal, que é o Cipodcast, Se podcast... que é com uns índios, uns indígenas, e eles falando que, tipo, era muito comum eles verem isso e eles vão atrás, eles tentam caçar. Porque pra eles é como um bicho, uma luz, então eles fazem de tudo pra tentar caçar esses bichos. E existe também o depoimento do Credo Mútua, que é um líder africano, que ele fala que há muito tempo na África, quando cai um OVNI, um objeto voador, identificado com os seres, eles vão lá e comem os seres pra pegar No Mato Grosso aconteceu isso. Eu conto esse caso no livro, pra pegar os no poderes Alienígena. deles. Ele comeu 6 alienígenas. Aqui, ó, tribo selvagem devorou aliens. Tem gosto de frango. E Tudo tem gosto de frango, né? tem gosto de frango. Frango? Você também deve ter gosto de frango. Tudo tem gosto de Agora, frango. isso aqui saiu, ó, num livro de um pesquisador chamado Jonathan Bentel, né? Isso em 2002. O nome do livro é The Best of Anthropology Today. Está lá na página 164, na parte 5. Foi no Brasil isso? Isso no Brasil. Aí quem veio para cá foi o Fritz Greder, que era um Interessante. pesquisador, antropólogo, ó, viajou para o Brasil para conhecer a forma de vida de diferentes tribos. Isso em 36. Que a tribo africana fala a mesma coisa. Só que eles já tinham comido antes. Eles chamam de Chitauri. E por que eles comeram, né? O cacique falou que esses seres começaram a mexer com as crianças da tribo e eles não gostaram. Aí eles juntaram ali o comitê da tribo ali e falou, ó, vamos matar os caras. E eles eram tudo canibais, botaram Juntou na a fome com a panela e vontade de comeram. comer, literalmente. Aí, ó. No Brasil, Mato Grosso. Mato Grosso. Tem outro caso que eu coloco aqui também, que é antigo, que é do Bep Gororoti, que é um deus que desceu numa barduna trovejante, né, num objeto lá, e aí depois ele Ele ia revelar a verdade, mas comeram ele. ele tinha uma roupa, né, parecida com uma roupa de astronauta, Gosto assim, de frango ele tinha também. meio fechada. E aí eles fazem festas lá na tribo, até hoje, para reverenciar esse deus, esse Bep Gororoti. E eles pensavam inicialmente, quando via a roupa, que ele era um monstro, alguma coisa assim. Só que aí os índios, com o passar do tempo, viram ele tomando banho e viram que era uma pessoa normal. Sem as roupas, era uma pessoa normal, só que era branco, aquela barba meio avermelhada, né, meio ruivo. E aí se aproximaram dele, aí ele chegou na tribo, se engraçou com a filha do cacique lá, Virou frango. aí acabou casando. É a gente no futuro. É óbvio que é a gente no futuro. Casou com Cara, a, comeu com a filha do cacique, cacique, teve um filho,
Aí começou a interagir ali e ele criou uma oca, né, que é uma casinha no centro da tribo, onde os mais velhos iam lá e começavam a passar suas experiências para os mais novos, uma espécie de escola. E aí foi interagindo até que ele, acho que torrou o saco lá e falou, agora eu vou embora, e deu tchau pro pessoal, falou, um dia eu volto. Pegou a cigarro. mulher, o filho, foram até a Serra Pucatoti, lá estava a nave, aí saiu em barulho de trovão, raios, né, aquela nave, e foi-se embora. E os Caiapós, né, que essa aqui é a tribo dos índios Caiapós. Qual que é esse livro? Desculpa. Esse é Alienígenas no Passado do Brasil. Ele traz casos só de seres que foram avistados no Brasil. Tem mais de 10 casos aqui com embasamento, né, que foram publicados ou em jornais antigos brasileiros, ou casos que eu mesmo pesquisei. Tem o caso da abdução do José Florencio, né, que foi em 1931. Eu tive a oportunidade, esse aqui é o José Florencio, de conversar com ele pessoalmente em Campinas. Foi a primeira abdução. Ele voltou com feridas nas costas, um monte de coisa. Ele está vivo ainda? Eu não sei. Quando a gente entrevistou ele, isso em 2010, ele estava vivo. Então já fazem... E ele já era de idade. Anos. Então pode ser que ele já tenha falecido, não sei. Perdi contato, né? Nossa, o cara fez um desenho do UFO perfeito, né? Ele faz um desenho ali do disco voador. Sim. Clássico. Aqui, ó, que interessante. O caso do José Flores, ele desenhou até os seres também. Aqui, ó. A roupinha, a navezinha, a arma que ele tinha. Isso foi ele descrevendo e alguém desenhou ou ele mesmo desenhou esse? Ele descreveu e o Cataldo Bove, que era um pesquisador campineiro lá, fez os desenhos. Muito bem. ET vai para a supremacia. Próximo, Guerra dos Mundos. Cara, ele é clássico porque ele foi o primeiro filme de invasão extraterrestre, né? O original. Mas, cara, eu acho que também a solução dele é muito babaca para matar os bichos, mas eu gosto porque ele foi o primeiro a trazer esse conceito dos pods, que são seres quase como aranhas gigantes. Então ele tem uma importância no cinema muito, muito legal. A Guerra dos Mundos. Podia ser melhor. O atual eu acho uma porcaria. Então, o antigo eu acho massa, né? Bem legal e tal. Agora, o atual, eles poderiam ter feito um negócio bem melhor. Vamos botar ele não podia ser melhor. Venom. Não curto. Tô brincando. É assim, eu acho que não tem a ver com filme de ufologia. Eu gosto de Venom, adoro, mas tá na classe aí dos filmes de herói, de vilão, que também se inspiram muito na ufologia. Você pegar toda a mitologia, Thanos, tudo, tem muita coisa de ufologia, mas não necessariamente é um filme ufológico, né? Não, e assim, não tem uma tipologia que se comporta do jeito que o Venom, pelo menos a gente não tem conhecimento dentro da vai ufologia. então, inaugurando a nossa categoria, sairia de cinema. Isso é de boa. Alien. Alien, puta, foda. Do Ridley Scott, eu adoro, cara. Adoro Alien, O Regresso. O 3 eu já não gosto tanto, mas é uma obra maravilhosa, clássica do terror. Não tem como pensar em extraterrestre na cabeça, eu acho, das pessoas, sem pensar no Alien. No Alien que sai da barriga, explode a barriga. Está no... Esse está no top. Top, né? Top. Stargate é muito legal. Stargate também. Você não falou Stargate? Eu? Era o próximo. Era o próximo? Mentira. Stargate é foda, Stargate né? É muito Era legal. Libby o próximo. Eu queria falar de Stargate, ele Stargate envolve é foda. o Egito também, né? Viagem no tempo. Aqueles portais estelares, né? E assim, no Egito, a gente tem os deuses que são antropomorfos, né? Que é cabeça de animal e corpo de gente. E esse filme tem uma explicação para isso. E né? nesse livro, a gente tem um caso assim que, a princípio, eu pensava que se trataria de alguma loucura da cabeça da pessoa, né? Só que eu deixei na prateleira. Foi um caso que aconteceu em 1946, na cidade de Guarujá, no litoral. Era um gato? O que era? Era uma espécie de felino, né? Ó, a nave é a clássica, que ele viu. Isso aqui é um desenho de 1946 e era um ser alto, com uma roupa meio azulada, esverdeada. Tinha na mão uma espécie de bastão com uma luz vermelha na ponta e ele tinha cara de gato.
Por que eu achei um negócio muito louco, né? Eu não tinha naquela época, em 1980 e pouco, 89, quando eu entrevistei o seu Antônio, eu não tinha nenhum outro caso para comparativo. Aí eu deixei na prateleira. Aham. Só que quando chegou olha só, isso foi em 46, eu entrevistei o cara em 89. Quando chegou em 96, eu fazendo uma pesquisa no Vale do Ribeira, que é uma área de grande incidência ufológica, Iporanga, tal, onde tem as cavernas do Petar, a gente encontrou um senhorzinho lá, matuto, e ele viu uma nave com uma espécie de um vidro, assim como se fosse um para-brisa, né? E dentro da nave, que ficou assim flutuando próximo a ele, ele viu 2 seres com cara de gato. Aí aquilo me deu um estalo. Aí eu comecei a conversar com outros ufólogos no Brasil e lá fora para saber se eles tinham algum caso conhecido com essa tipologia de gato, que não era muito comum, mas, pô, já tinha 2 casos. Aí o Carlos Alberto Machado me falou que tinha o caso de Santa Isabel, na Argentina, que aconteceu em 72, que tinha essa configuração. Descobri um outro caso de Itajubá, em 67. Que interessante. 2 casos nos Estados Unidos em 1990 e por aí vai. Então tinha um monte de casos ocorrido em cidades e em nações diferentes, com pessoas diferentes que não se conhecem e em épocas diferentes. E aí eu tive a plena convicção de que se tratava de uma tipologia real, embora rara, que está dentro dos 5%. E no filme, eu não vou dar spoiler, mas eles dão uma explicação dessas cabeças. Não sei se você lembra por que eles têm a cabeça de animal. Que no filme, não posso falar, um spoiler horroroso? Pode. No final eles abrem, são seres humanos que usam essas cabeças de animal para assustar os humanos. Então é muito interessante. E aí, aqui é o desenho que ele fez na época, olha só que coisa interessante. Dá para pegar aí, ó, o desenho do seu Antônio, né? E no Egito a gente tem deuses que são antropomorfos. Por exemplo, tem a Bastet, que é a deusa cara de gato e corpo de gente, e tem a Sekhmet, que é cara de leão. Agora, será que os egípcios viajaram tanto para criar esse negócio, ou será que eles viram uma tipologia dessa, né? Que hoje a gente tem essa tipologia na ufologia. E esse filme ainda tem cara de sessão da tarde, por isso que ele é muito bom, cara.